Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Realmente é um privilégio estar nesse lugar. Tenho sempre uma gratidão ao Senhor no meu coração pela honra de poder ser sempre responsável pela palavra dele nesse lugar, de ter a sua palavra, sempre uma honra. E estar como pastor aqui nesta igreja, para mim é um grande presente do Senhor na minha vida, imerecido, né? É o que a gente chama de graça. Estamos numa série de mensagens na oração do Pai Nosso. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Uma série de mensagens, hoje é a 6ª mensagem. Próximo domingo nós encerramos essa série na busca de uma formação, ou na consolidação de uma identidade nesta oração. Você ainda precisa ler a Bíblia para orar a oração do Pai Nosso? Eu às vezes preciso porque eu tenho a sensação de que eu vou errar. Então, melhor ler. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o nosso pedido hoje. A nossa frase é a sentença da oração do Pai Nosso, aonde nós olhamos, pedimos pela graça dele que nos ajude, nos ensine. E com certeza não tem como explorar essa sentença, essa verdade, sem usarmos outros textos. Então nós vamos usar vários textos hoje de apoio, em confirmação daquilo que a gente tem como verdade, apresentando nesse pedido, nessa confissão, nessa sentença de livra-nos do mal, Senhor, para que a gente não caia em tentação. Isso é uma frase muito usada. Eu acho que muitos oram a oração do Pai Nosso esperando chegar nessa hora, livra-nos do mal. Então, quando vai viajar, a gente ora a oração do Pai Nosso, a gente fala as outras coisas meio baixinho, mas quando é livra-nos do mal, a gente dá uma ênfase, porque Ele tem o poder de abrir os caminhos e não deixar nada de mal acontecer com a gente, glória a Deus. Mas se às vezes assim, a gente está num balcão, numa fila, e a pessoa à nossa frente deixou lá R$1.000 em cima do balcão, a gente percebeu o bolinho assim, de nota de 100, a gente calculou rapidão e ela saiu, e a gente olhou para um lado, não olhou para o outro. Assim, geralmente a gente não vai orar livra-nos do mal. Assim, seria assim, não nos deixe cair em tentação. Mas às vezes nessa hora eu acho que nem precisa orar, assim, para alguns, né? Então, a gente tem alguma ideia assim, de que a oração ela serve para alguns momentos, para outros não. A gente ninguém viu, a gente canta aquela canção assim, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, aleluia, louvado seja o Senhor. Né? Aquele cântico que às vezes brota do nosso coração. Né? Aí a gente sabe que o dinheiro não é nosso, e às vezes a gente fica. Eu digo a gente, mas claro, nenhum de vocês. A gente é mais uma forma de expor que é um ser humano. A oração do Pai Nosso, quando chega nessa hora, livra-nos do mal, para não cairmos em tentação, exige muito da gente uma reflexão mais profunda do que essa. Nós vamos pisar em terrenos aqui que são muito sérios para as nossas vidas. Falar sobre não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, na verdade a gente vai sair daqui de uma forma muito confrontada. Porque livra do mal que mal. E livra-nos do mal de onde? E na verdade não é onde é que está o mal, a verdade é onde é que você está para você dizer e clamar por libertação. Livra-nos do mal, então você está preso por quem? Livra-nos dele. Então quem é o meu carcereiro? Qual é o meu cárcere? O mal. Então o que a gente vai perceber é como é que você foi parar aí. Livra-nos do mal, que mal? Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, geralmente é livra-nos do mal que podem fazer a mim,
livra-nos do mal que pode ser feito ao meu filho, ao meu neto e tal. Mas não é nada disso, a gente vai perceber que está bem longe disso, esta verdade que o Senhor quer nos ensinar na oração do Pai Nosso. Mais uma vez, a oração do Pai Nosso está longe de ser uma reza, absurdamente longe de ser algo para ser decorado, aprendido e repetido, mas sim valores e contornos de uma vida que é configurada pela vontade do Senhor. Então, a gente tem entendido que é mais a oração do discípulo do que a oração do Pai Nosso. Então, vamos lá. Nós estamos numa identidade em formação. Não sei se vocês têm a sensação de não ser ainda a pessoa que deveria ser. A gente ainda está em formação. Eu estou melhorzinho um pouquinho do que ontem, pelo menos essa deveria ser a dinâmica da vida. Eu estou um pouquinho melhor do que ontem, mas eu ainda não sou a pessoa que eu deveria ser. A gente tem a sensação de estarmos em formação, e é verdade. Tem um texto que nos apoia muito isso, e eu queria que você pensasse comigo assim. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alguém começou uma obra em você, Filipenses 1, 6. E essa obra será concluída. Quando? No dia de Cristo Jesus é o dia da volta dele. É o dia que a gente não precisa mais se preocupar com o que nós temos, nem com o que construímos e nem o que fizemos, mas com quem somos. A questão é quando nós chegarmos lá, nós não vamos ter preocupação com o que fizemos e com o que construímos, mas com quem nós somos. Essa é a questão. Então, livra-nos do mal. Vai chegar uma hora que nós vamos entender que nós estamos melhor do que ontem, mas ainda não somos quem deveríamos ser. Estamos num processo de construção. E é verdade, aquele que começou vai concluir, mas até o último dia que o meu coração estiver batendo. Aqui, até lá, eu sempre estarei em construção. Então, a oração do Pai Nosso, a formação de uma identidade, é em si uma formação. Então, nós não chegamos a um patamar dizendo, eu já cheguei no ponto. Nós estamos em construção. Por favor, aqui existe outro texto também, lá em 1 Pedro 2, 1, 2. Eu trouxe aqui no PowerPoint para facilitar para a gente. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, é o seguinte, nós estamos num processo onde Deus está construindo em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. Mas não é uma questão, livra-nos do mal, Deus ativo e você passivo. Não é uma questão, não nos deixe cair em tentação, porque se a gente cair em tentação, a culpa é do Senhor, que nos deu uma tentação além do que a gente pode dizer não. Então, livra-nos do mal, não é o Senhor ativo e eu passivo, assim como não nos deixe cair em tentação, é o Senhor agindo e eu sofrendo a ação. O apóstolo Pedro já nos ajuda dizendo, de jeito nenhum. Se você quer ser uma pessoa que cresce no intuito desse dia que Jesus virá, e até lá a gente vai estar em obra, mas um dia nós encontraremos com Ele, até esse dia, você vai desejar ardentemente o genuíno leite espiritual que é a sua palavra. Esse é o teu desejo. Não existe nada na sua vida que tenha um desejo mais ardente do que você se alimentar do genuíno leite espiritual. Mas, para que isso aconteça, primeira frase do verso, você vai ter que tirar as vestes sobre você de toda maldade. Então, primeiro, você tem que se despojar de toda maldade. Joga fora, toca fogo, queima de toda maldade. Depois, agora sim, já que você se esvaziou, você vai encher-se de quê? Do genuíno leite espiritual. Nós queremos e rogamos que o Senhor nos encha quando nós já estamos repletos de desejos, vários. Difícil, e até mesmo porque Deus não compete com desejo nenhum. Ou Ele é, ou a gente não tem nada. Outro apóstolo que nos ajuda é Tiago. O Tiago fala a mesma coisa, o próximo PowerPoint, Tiago 1, 21, 22, diz, portanto, mesma palavra de Pedro, portanto, despojando-vos de toda a impureza
E ele já vai dizer algo que potencializa. E acúmulo de maldade. A gente está orando pelo quê? Livra-nos do mal. O apóstolo Pedro disse, eu quero que você se despoje de toda maldade. Tiago diz, portanto, despojando-vos de todo acúmulo de maldade da tua história, da tua vida, da tua caminhada, e de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra que vos está sendo implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes dessa palavra, e não somente ouvintes. Você tendo uma vida que de auto-engano. Pode ser que os livros que você está lendo de autoajuda nada mais é do que auto-engano. Porque não existe melhorias para o ser humano, a não ser que ele entenda que essa melhoria é o processo que Deus começou em nós, e eu estou sendo uma pessoa melhor do que ontem. Mas eu já me tornei uma pessoa nova. Então o Evangelho não nos leva a sermos pessoas melhores, o Evangelho nos leva a pessoas novas. E nessa novidade de vida, eu vou melhorando, crescendo, me alimentando a cada tempo mais. Tá claro, irmãos? Então quando a gente ora assim, livra-nos do mal, que oração é essa? Então não é um Deus que age e eu sofro a ação. Não faria sentido com o resto da Bíblia. Por isso que você pode estar orando, dizendo assim, você é força de linguagem, que pode ser que não seja você, mas você pode estar orando, ou alguém orando, diz assim, Deus, arranca de mim esse pecado, do qual eu não consigo me libertar. Então, não sei se você já passou por essa situação, de orar pedindo que o Senhor tire esses desejos do seu coração, e nada acontece. E quando alguém questiona, cara, caiu de novo, eu diz, pois é, eu estou pedindo a Deus para me libertar disso, e Ele não faz nada. Estava lá a nota, as notas de 100, eu vi R$1.000 em cima da bancada. Poxa, ele viu eu estendendo a minha mão. Ele viu eu tocando nos R$1.000, ele viu eu pondo no bolso. Deus não fez nada. Então, e tanto que eu peço, Deus, não deixa eu cair em tentação. Viu como não faz sentido com o resto da Bíblia? Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então parece que Deus é o todo agente e eu sou o todo passivo. Não tem nada a ver. Pedro nos ajuda, Tiago nos ajuda, e todo o Antigo Testamento nos ajuda, e Jesus nos ajuda, e todo o resto do Novo Testamento nos ajuda, que não é assim. Então, jamais o Senhor iria ensinar alguma coisa que está completamente fora daquilo que toda a palavra nos diz. Sabe quando tudo isso foi declarado na Bíblia? Gênesis capítulo 5, Gênesis 6, verso 5. Também está aqui, quando Noé, aqui, quando o Senhor vê que Noé é um homem diferente, anda com ele, ele chega à seguinte conclusão do ser humano. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de quê? Do seu coração. Então Deus viu isso. Então Deus viu que o problema não é o contexto, o problema não é a violência, o problema não é política, o problema não é esse mundo, o problema somos nós. Nós queremos fugir, nós queremos mudar, nós queremos dar jeito, nós queremos proteger nossos filhos, mas nós não queremos proteger o mundo dos nossos filhos. Porque o coração dos nossos filhos é mau e a gente não enxerga isso. A gente sempre enxerga que é o colégio que está pervertendo o meu filho. Não é não. Não é o mundo que perverte os nossos filhos. Não é não. Na verdade, o Senhor nos chamou para salgar esse mundo, brilhar esse mundo. João capítulo 17 diz que nós seríamos enviados a este mundo e não livrados dele. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal. Que mal? Esse da oração do Pai Nosso. Orai-vos, para que não entreis em tentação. Quem é o ativo? Quem vai orar. Porque você vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. E quando você decidir, vai ser conforme o que já está no teu coração. Ou então, conforme o que não está no teu coração. Bacana? O que o Senhor quer que a gente aprenda? Como no domingo passado,
perdoa-nos, assim como nós temos perdoado, nós entendemos que era uma confissão, eu acredito que livra-nos do mal, para que a gente não entre em tentação, para que a gente não caia em tentação, é uma admissão. Então, eu quero caminhar nessa linha, gente, da gente admitir algumas coisas, por causa que nós precisamos que o Senhor nos livre do mal, para não cairmos em tentação. Então, eu preciso admitir algumas coisas para poder dizer essa frase. Joia? É essa reflexão, é essa linha que eu quero pegar e convido você aí comigo. Para orarmos dizendo, Senhor, livra-me do mal, para não cair em tentação, o Senhor vai dizer, então admita algumas coisas, para você falar essa frase. Vamos para a primeira admissão. Admita que você é uma pessoa tentável. Então admita que você pode cair. Conheci uma pessoa que ela disse que jamais ela poderia ser tentada por alguém. Poderia ser tentada a cair em algum pecado. Já colocou aqui, Tiago? Então, esse texto diz, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então vem a anatomia da queda. O que é a anatomia da queda? Qual é a anatomia da morte? É o seguinte, a cobiça, depois da cobiça, vem o ato consumado, depois do ato consumado, dá a luz então ao pecado, porque até então tentação não é pecado. Pecado é ato consumado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. A pergunta é, como foi que você morreu? Qual foi a causa mortes? Causa mortes foi o pecado? Não, o que vem antes? As precauções que você não tomou, os descuidos da sua vida, foi isso que aconteceu. E por que você fez isso? E por que você foi uma pessoa que se descuidou na vida e hoje você está num processo de morte? Bom, é porque eu não tratei das minhas cobiças. Então, morreu por quê? Morreu por causa da cobiça. Então é muito fácil nós olharmos a morte de vidas, relações, espiritual, familiar, enfim, e atribuirmos a terceiros. Quando, na verdade, eu precisava só admitir que eu sou uma pessoa tentável. Quando a gente admite que nós não somos tentados, nós não podemos orar, livra-nos do mal, nem nos deixe cair em tentação. Porque não precisa, porque a gente não é tentado. A gente não sofre a tentação de virar as costas para o Senhor e obedecer outros projetos. Então, quando a gente não sofre essas tensões, a gente não precisa pedir ao Senhor que nos livre do mal. Estão comigo? Eu acho interessante a gente analisar de essas confissões, essas admissões que eu sou fraco. Pode olhar na sua vida, você que teve quedas. Pode olhar na minha vida, a minha vida que teve várias quedas. Por que foi que você caiu? Porque eu me julguei forte. Porque eu me julguei forte. E essa questão de se julgar forte é exatamente a condição de queda. Tanto é que você nem ora mais. A gente relaxa na oração, e uma coisa que está por trás da oração relaxada, o relaxamento da vida de oração, é a presunção de que a gente banca a vida sem ser tentado. Aliás, é tentado, mas não cai. Como eu disse, conheci uma pessoa que disse que jamais poderia cair em determinado pecado, e caiu de forma terrível, exatamente no pecado que ele disse que não iria cair. E depois, admite-se, foi algo que eu sempre cobicei, a questão é que eu sempre tive medo de confessar. Esse é o problema. Então, eu não tenho dificuldade, assim, eu acredito que eu não serei tentado em assistir Big Brother. Eu acho assim, está passando Big Brother na televisão, eu acredito que ali não é uma tentação para mim. Porque eu sei que aquilo não me atrai, aquilo não cobiça. Mas tem coisas que se eu parar de vigiar, eu vou cair. Porque essa atrai, porque essa é uma cobiça. Aí pode ser qualquer coisa. Pode ser sexo, pode ser dinheiro, você sabe. Pode ser poder, pode ser status, pode ser uma necessidade.
Porque eu sei que na hora da necessidade, eu dou meu jeito. E quando eu dou meu jeito é pecado. É transformar pedra em pão. E o que é transformar pedra em pão? É a tentação que chega na hora de uma necessidade. E aí, você é filho de Deus? Questiona uma identidade. Você é filho de Deus mesmo? Então transforma a pedra em pão. A outra tentação é, ninguém te reconhece, né? Ninguém te valoriza pelo que você faz, ninguém te elogia, pula do alto do templo, as pessoas vão parar, a cidade vai babar por você. Isso é tentar Deus, provar Deus. E a terceira tentação de Jesus, Mateus 4, né? Marcos, logo no início também, relata as tentações de Jesus, ou esse cenário da tentação. É a tentação de poder, do status, da conquista. Jesus não foi tentado na área sexual, em outras áreas. Bom, Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. No caso, quando nós olhamos essa questão da tentação, eu reconhecer que eu posso cair. Em segundo lugar, admita o seu real desejo. O que você quer? Em segundo lugar, o que você quer? Qual é o seu desejo? Admita. Em segundo lugar. Então, em primeiro, admita que você é tentável. Em segundo lugar, admita o que você quer. Não me deixe cair em tentação. A pergunta é isso que você quer mesmo? Já contei uma história e repito, o segundo. Está indo tudo, é? Não dá para ir um a um? Como eu te falei? Não, então deixa quieto. Eu ainda vou desistir de trazer esses negócios para cá. É mais uma ideia da gente ser mais didático, mas tem uma história que fala o seguinte. Um homem, eu já contei, repito, um homem que estava procurando um motorista para a sua empresa. Acho que quem é mais antigo aí lembra disso, já contei algumas vezes. E ele estava procurando um motorista para a sua fazenda, para dirigir um caminhão lá. E foram 3 candidatos, e um dos candidatos lá, o primeiro, os 3 aceitaram a mesma proposta, o mesmo salário. E o primeiro disse, bom, se o senhor me contratar, eu te garanto que eu sou muito habilidoso no volante, e eu posso passar perto daquele abismo, deixando apenas 2 palmos do abismo. O outro disse, eu deixo 1 palmo. O terceiro disse, eu deixo o mais longe possível. Porque nem põe em risco o seu caminhão, nem a minha vida. Pergunta é, se você não quer cair, por que você brinca tanto com o abismo? Se você não quer cair, por que você brinca tanto com o abismo? Se não me deixes cair em tentação, se esse é o teu real desejo, por que você brinca tanto? Por que você acessa tanto? Por que você não toma precauções mais sérias? Por que você passa pela mesma rua que você sabe que a mesma rua, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim vai fazer você fazer as mesmas coisas? Amém. Se faz as mesmas coisas. Queria dar uma sugestão para os irmãos abrirem essa lacuna com respeito a todos os demais aqui. Traga uma esquise para você ficar aqui na cadeira, irmãos. Esse desfile de água é um problema. Assim, você atrapalha muitas pessoas que estão assistindo o culto. Traga um esquise, um copinho, uma garrafa de 2 litros. Porque eu acredito que dá muita sede mesmo na hora da mensagem. Mas você não faz ideia do tanto que você atrapalha as pessoas que estão concentradas, e principalmente a mim que estou pregando. Ou então, você sabe que vai beber água, pegue antes do culto. Então, leve seus 5 copos d'água aí e vai beber durante a mensagem. Mas esse trânsito atrapalha demais mesmo. Do fundo do coração e com amor. Amo vocês, mas isso aqui atrapalha muito mesmo. Vamos para frente. Não me deixe cair em tentação, isso é um desejo que eu tenho. Um desejo real e legítimo que eu tenho. Não me deixe cair em tentação. Então pare de brincar com abismos. Jesus, naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, não os que brincam em abismos. O Senhor socorre aqueles que são tentados, não os que estão brincando em vou ficar mais perto um pouquinho, e mais perto um pouquinho, e mais perto um pouquinho, e clamando livra-me do mal.
isso não dá certo. Isso é melhor a reza mesmo, porque a reza você reza e não sabe nem o que está rezando, aí é melhor. Mas se você for se concentrar naquilo que você está pedindo, qual é o seu desejo? Então, se você sabe que tem problema com álcool, por que você brinca tanto com álcool? Por que você trocou cerveja por vinho, se você sabe que você tem problema com álcool? Então você está querendo dar dribles naquilo que você deveria ser liberto e você não assume que você precisa ser liberto. Porque não é isso que você quer ser liberto. Se você tem problema com o sexo, por que você sempre brinca com outras pessoas e não passa a respeitar outras pessoas? Se você tem problema com fofoca, por que você ainda se interessa tanto em saber da vida alheia? Por que o teu ouvido é sempre disponível para ouvir fofoca da vida dos outros? Quando você sabe que Deus disso é vingador, por que você sempre escuta as pessoas que mais levam e traz fofoquinha para você? Porque você não quer, de fato, se livrar do mal. Você ainda consome a vida dos outros. Você pode ser um fofoqueiro real ou um fofoqueiro virtual, contanto, depende da função do seu Facebook. Livra-nos do mal, mas qual é o seu desejo mesmo? Livra-nos do mal, mas por que então que você não solta o celular? Livra-nos do mal, então por que você não coloca um bloqueador no seu computador? Pede para alguém colocar um bloqueador no seu computador para não acessar qualquer site. Se você quer mesmo se livrar do mal, por que você não usa o facão que eu estou te dando e você não corta de uma vez por todas as suas amizades que você sabe que te arrebentam? Mas você não tem coragem de romper na premissa de que isso é bíblico. Não, isso não é bíblico, isso é covardia sua. Porque a Bíblia diz que a gente tem que romper as amizades. A gente não pode deixar de amar, mas ser amigo não. Na verdade, assim, eu fico observando, a gente tem que admitir que esse mal, esse mal que habita dentro de mim vai ser um problema. E eu vou acabar com a minha vida, com a minha família, com todos. Terceiro lugar, admita que você é prisioneiro. Admita que você é prisioneiro em terceiro lugar. Livra-nos do mal significa, é um grito de uma pessoa que está encarcerada. Livra-nos do mal é o grito de um prisioneiro. Tire-me daqui. Livra-nos do mal. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. 2 Timóteo 2:26. Mas Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo antes para Timóteo. Timóteo, é o seguinte, corrige com brandura as pessoas que se desviaram do caminho. Corrige com brandura as pessoas que se desviaram da fé. Mas principalmente faz com que essas pessoas retornem. Faz com que essas pessoas voltem à sensatez, porque elas entregaram a sua vida para serem cativas às mãos do diabo. Livra essas pessoas, Timóteo. Livra essas pessoas. Meus irmãos, somente uma pessoa livre, ela pode ser, de fato, uma pessoa capaz de tomar suas escolhas. Somente uma pessoa livre, ela pode fazer as escolhas corretas na sua vida. Livra-nos do mal, Senhor, porque assim eu não vou cair em tentações. Livra-nos do mal, porque somente livre eu vou escolher qual a decisão que eu vou tomar na minha vida. Espero que no Senhor essa palavra esteja fazendo sentido para nós e que os ouvidos do nosso coração não estejam bloqueados para essas verdades que o Senhor está nos dizendo e ainda continuará nos dizendo. Talvez, pense comigo, talvez alguns aqui, talvez muitos em muitos lugares, estejam hoje dentro das igrejas e receberam um salvo-induto, receberam o induto do domingo à noite de ir para a igreja. Deixa Deus ministrar o seu coração. O diabo, ele disse, escuta, domingo à noite, pode ir lá adorar o seu deusinho. Vá lá. Eu vou deixar você ir para a igreja adorar o seu deusinho. Canta lá tuas canções. Mas volte, porque você é meu. Amanhã você continua com o seu mesmo ódio.
Você faz a tua carinha lá de santo, mas volte, porque amanhã você é meu e continua sendo meu. Nas tuas fomes, nos teus desejos, nas tuas ambições, nos teus vazios de vida que você tenta colocar com comida, nos teus vazios de vida que você tenta colocar com pornografias, nos teus vazios de vida que você tenta colocar com sexo, nos teus vazios de vida que você tenta colocar com trabalho, nos teus vazios, nas tuas lacunas da alma que você tenta colocar com família, com filho, com pai, com mãe. Escuta, vá lá domingo à noite e tenha o seu cultinho para o seu Deusinho, mas você é meu. Volte para a sua cadeia assim que terminar, às 21 horas, retorne para o seu cárcere, porque você é meu. Muitas pessoas, em muitas igrejas, estão vivenciando essa verdade. Você é meu, cara. Porque você é preso. E você depende, você não é livre. Você é viciado. Você é meu. Tanto é que você quer se livrar de jogo e não pode. Você quer se livrar de certos vícios e hábitos e não pode. Começou com um descuido. Depois esse descuido, começou com prazer, na verdade. Esse prazer se tornou num descuido. Esse descuido se tornou num hábito. Esse hábito se tornou em vício. E esse vício se tornou num cárcere. Ou não é assim a dinâmica? Começou com prazer, depois foi para hábito. Hábito se tornou um vício. E vício se tornou num cárcere. E aí a gente só pode dizer, livra-nos do mal, Senhor. Quando nós estamos presos dentro desse cárcere, compreendido, entendido pelas nossas mentes através da revelação do Espírito. Nós nos tornamos chantageados, nós nos tornamos manipuláveis, nós nos tornamos fracos, nós nos tornamos pessoas marionetes nas mãos do diabo. Mesma coisa, começou, é só uma oração, depois é só um culto. Hoje nem crente mais você é. É só a igreja. É muita religiosidade. Religiosidade não, cara. É porque alguém vive um padrão que tu não vive e tu fica atacando essa pessoa. Aí você chama todo mundo de religioso. Não é. É porque ela ou ele denuncia o teu estilo de vida. Porque você é viciado. Viciado em você mesmo. Eu acho que a maior libertação que Deus pode nos dar não é nem a libertação do capeta. Eu acho que é a libertação de nós mesmos. A maior libertação que Deus pode nos dar é a libertação de nós mesmos. Quarto lugar, admita que você é responsável. Admita ser responsável. Eu sou responsável por manter os valores que eu proclamo. Eu sou responsável. Quando eu cair, eu não tenho em ninguém colocar culpa, não. Quando eu cair, eu não tenho que colocar culpa em ninguém, não. Na criação, no papai e na mamãe, no remédio que toma, na surra que levou, no sono que não tem. Não. Quando você cair, você é responsável. Só assim uma pessoa pode dizer, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Porque eu sou tão digno que eu sou capaz das minhas escolhas. Você é o que você é porque você decidiu ser o que você é. É isso que o Evangelho nos fala. Você não é vítima, não. Você é responsável. Eu tenho que admitir que eu tenho que considerar, eu tenho que admitir que eu considerei as minhas carências mais do que os princípios. Eu tenho que admitir que eu considerei mais as minhas necessidades e mais os meus desejos do que a verdade e do que o que é o certo. Eu tenho que admitir que eu estou considerando mais o meu eu do que a vontade do Senhor. Aí pelo menos admita. Pelo menos admita que você é uma pessoa descontrolado. Pelo menos admita que você não tem controle nem de si mesmo. Pelo menos admita. Para que Deus tenha oportunidades de agir com cura. Nós cantamos aqui, deixa o teu rio passar em minha vida, mas é isso que Deus quer. Quem não deixa é você. Quem não deixa sou eu. Geralmente porque nós não somos responsáveis. Passa o teu rio naquele que está me fazendo mal, para que eu até que enfim tenha uma vida tranquila. Eu reconheço que
as fomes que eu tenho, as carências que eu tenho, os desejos que eu tenho, milita contra os valores do Senhor, eu admito. Irmãos, a gente pode confessar isso hoje à noite. Reconheço que o hábito de odiar, de falar mal, de fofocar, isso virou uma prisão na minha vida, eu quero me libertar disso, pelo menos admitamos. Reconheço que eu não amo as pessoas, reconheça. Reconheça que você é o centro do universo, pelo menos reconheça. Existem na igreja, assim, a gente vai vendo algumas verdades, nossa, e o tanto que isso é sério. Nunca nas igrejas evangélicas, assim, nunca na história das igrejas evangélicas. Nós tivemos tanto caso de sexo entre adolescentes e jovens. Nunca. Nós não tivemos esses índices tão altos como o Instituto Barna, por exemplo, apresenta os índices. Nunca. A maioria de adolescentes, 12, 13 anos, já está pensando seriamente como é que vai transar com a menina. São cafajestes travestidos de crente. Entendeu como é que é? E geralmente o problema também são as meninas, que são muito grátis. Muito gratuitas. É o mal que habita. Mas geralmente essa turma, ela está andando por esse caminho porque falta referências, nossa, de assumir. A gente vai se tornando religiosamente correto. A gente, como nós falamos ontem no Encontro de Homens, a gente sabe os 6 últimos mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar. Mas a gente não sabe amar a Deus sobre todas as coisas. Porque na verdade a gente tem outros amores. Então a gente se torna politicamente correto, não adultera, não mata. Imagina só alguém dizendo para alguém, cara, não sei porque a mulher quer se divorciar de mim, eu nunca adulterei. Mas nunca adulterar, amigo, é obrigação. Isso não é honra. É a mesma coisa de você conhecer um policial e dizer, esse policial aqui, ó, você quer exemplar, ele nunca roubou. Mas quem disse que policial é para roubar? Esse pastor aqui deve segui-lo, porque esse pastor aqui nunca pegou o dinheiro do povo para pôr no bolso. Mas quem disse que o pastor ele tem que pôr dinheiro no bolso? O caso é que o padrão despencou tanto que quem não é cafajeste pode ser reconhecido como um semideus. Livra-nos do mal, Senhor. Porque o negócio é muito sério dentro de mim e eu estou querendo comportamentos corretos. Por isso que o Senhor, ele elevou o nível e dizendo assim, não precisa mais transar não, cara. Se você olhar com alguém com desejo impuro, você já adulterou com ela. A questão é, o que é que você vai fazer agora? Ou você se torna um adúltero, ou você é um redimido pelo meu sangue para se tornar um homem de verdade, conforme o meu filho. Porque o padrão agora é outro. Deixa de simular, deixa de fazer aí o teatro. Eu já te conheço. Eu conheço quem você é. Porque toda vida que você olha para alguém, você olha alguém e vai despir essa pessoa. Porque eu te conheço. Você é cafajeste. Isso é que a Bíblia... É porque está na minha versão essas palavras, gente. Não está na de vocês. Mas é o que está. Porque são essas versões que fazem efeito em mim. Porque enquanto eu leio concupiscência, pode ser que não faça efeito em mim. Mas quando eu leio o desejo que milita contra a minha vontade, Clédio, aí eu sei, aí eu entendo. Não vos veio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que vocês possam suportá-los. Acredite, você caiu porque você decidiu cair. Acredite, admita que você é responsável. Nunca chegamos numa situação da qual a gente não pôde correr. Não, Deus é fiel, porque isso é o princípio da fidelidade dele, não é o princípio da minha força. Deus é fiel. Por que você caiu? Primeiro, lembre-se que Deus é fiel. Segundo, você caiu porque você quis. Pelo menos admita que você é responsável. Porque senão, se disser, eu não tinha força para resistir, então paremos esse culto, porque nós estamos diante de um Deus infiel. Ele me colocou numa situação da qual eu não teria condições de sair. Agora, a tentação, por exemplo, que é o nosso assunto, imaginemos que a tentação vai de um grau de 0 a 10, quando nós caímos aqui no 7, não suportamos até a 7ª intensidade, nós não experimentamos o poder da tentação. Nós só experimentamos o poder da tentação quando nós atravessamos, passamos os 10 e saímos vivos do outro lado, colocando em prática aquilo que nós professamos.
Aí a gente sabe o que é o poder da tentação. E muitos de nós saímos do outro lado esmagados, exaustos, mas como vencedores. Anjos precisam nos servir. Porque talvez a gente não tenha nem mais força de ficar em pé. De tanta luta que nós tivemos que enfrentar para resistir tal tentação. Aí a gente sabe o que é a tentação. Mas no 6 cai, no 5 cai, no 7 cai. Não, você não sabe o que é o poder da tentação. Só sabe o poder da tentação quem vence a tentação. Não nos deixe cair em tentação, porque eu dependo do Senhor. Teve um homem que ouviu uma certa visão do Senhor, ele coloca isso, ele diz que recebeu uma revelação de Deus, e nessa revelação de Deus ele viu um campo, e esse campo cheio de armadilhas, e entre uma armadilha e outra um fio de terra que mal dava para colocar um pé. Foi um desses pais da igreja que disseram isso. E aí na revelação do Senhor, o Senhor disse para ele, essa é a estrada por onde você deve ir. E o homem disse, é impossível que eu saia do outro lado sem cair numa dessas armadilhas. O Senhor disse, os humildes vão conseguir. Só os humildes vão chegar do outro lado. Porque não cair em tentação é uma questão de humildade, não é uma questão de habilidade. É ser carregado pelos braços daquele que vai me livrar. Senhor, tu podes me livrar desse mal que habita dentro de mim, para que eu não venha cair em tentação. Vai lá, continua com as tuas habilidades, vê se você consegue. Não, aqui eu consigo colocar um pé, eu sou bom em matemática, eu sou bom em física, eu sou bom em cálculo, eu vou saber exatamente a hora certa de dizer não. Continua. Continua. Continua confiando na sua habilidade, que você sabe dizer não. Quinto e último, admita que só eu posso libertar você. Eu reconheço que o Senhor tem todo o poder redentor. E o poder da redenção está no Senhor. Eu creio que o Senhor pode destruir todas as cadeias da minha vida. Eu creio que o Senhor pode quebrar todas as correntes. Eu creio que o Senhor pode pôr em liberdade qualquer pessoa. E principalmente eu. Senhor, livra-me desse mal, para que eu não venha cair em tentação. Porque cair em tentação é algo que eu não quero fazer, Senhor. Eu cuidarei melhor do meu corpo, eu cuidarei melhor da minha vida, eu cuidarei melhor da minha família, eu cuidarei melhor dos meus ensinos, eu cuidarei melhor da minha vida devocional, eu cuidarei melhor da minha mente, eu cuidarei melhor do meu coração, eu cuidarei melhor das minhas amizades, eu cuidarei melhor do meu trabalho, eu serei uma pessoa mais atenta ao Senhor, porque eu não quero cair em tentação, Senhor. Então livra-me, Deus, desse mal. Já participei de muitos retiros desde adolescente. E muitos desses retiros, eu terminava esse retiro chorando. À frente, quebrantado. O cara ia logo para o teclado. Aí chorava mesmo. O efeito demorava uma semana. 5 dias. Vocês precisavam ver, era choro mesmo. Vocês iam ter orgulho do pastor de vocês se me visse com uns 15, 16 anos nos retiros. Alguém poderia até profetizar, esse menino vai ser pastor, de tanto quebrantamento. Nunca funcionou comigo. Nunca não passou de teatro. Porque era um auto-engano, não era libertação. Jesus disse isso muito claro, quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai sair. Vai porque é no nome de Jesus. Mas ele vai rodear e vai passear. E um dia ele vai dizer assim, vou voltar para minha casa. Quem é? Onde é que fica a casa dele? No coração daquela pessoa que nunca se arrependeu de verdade. E aí ele vai trazer mais 7. E o estado daquela pessoa vai ser muito pior do que antes. Não foi libertação? Não. Foi indulto. Pode sair aí por 2 dias. Sai, capeta, por 2 dias. Só enquanto ele reflete. Decide o que é que você quer. Decide se o teu arrependimento vai ser genuíno ou se você vai continuar brincando de ser crente. Decida quem é o seu Deus. Se é Baal, siga. Se é Deus, siga. Decida. Só quem pode orar a oração do Pai Nosso
é quem quer ser uma pessoa de fato liberta. Não é tão simples. Não é livra-me do mal, não é evitar que o mal venha sobre mim, mas evitar que eu faça o mal contra o outro. Livra-me do mal, Senhor, porque eu não quero cair em tentação. Quero concluir com Gálatas capítulo 1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso em nós. A pergunta se fez em você. A palavra é: não se engane. Isso não vai terminar bem. Não se engane com seu chorinho. Não se engane com as suas decisões públicas. Eu me enganei muitos anos. Muitos anos. Eu fui um desses cafajestes que ouvia a palavra e não tomava decisões sérias. Com uns 15, com 16 anos. Eu fui um desses. Eu quero fazer um apelo para vocês, não sejam assim. A gente não precisa comer com porco para saber que longe da casa do Pai tudo vai terminar em morte. Saia dos grupos. Saia das suas derrotas virtuais. Saia das suas derrotas reais. Pegue o celular e tome as decisões hoje. Corte, arranque por uma decisão de uma pessoa que realmente quer ser liberta do mal, porque não quer cair em tentação. Volte a honrar os seus pais. Volte a honrar o seu Deus. Volte a honrar o nome daquele que a gente diz: Pai, santificado seja o teu nome. Por isso, para que o teu nome seja santificado, eu tenho que tomar novas posturas na minha vida. Que Deus nos abençoe ricamente. Hoje eu não faço nenhum apelo. Hoje eu só quero orar. Esse mundo é seu, esse universo é seu, as decisões são suas. Se eu falei alguma coisa aqui que você não gostou, que bom que você não gostou. Que ótimo. Eu também não gostei quando eu vi essa mensagem. Ela não é autoprazerosa. Ela não é autofazeja. Ela é aquela mensagem que nos mata. Abrir a porta. O Senhor jogou luz. E Ele diz: o mal está dentro de você. E você decide se você quer ser liberto ou se você quer continuar sendo crente. E qual é a decisão que a gente vai tomar hoje? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar. Senhor Pai, nós agradecemos a Ti por esta noite e pela Tua palavra. Nós bendizemos o Teu nome, por ser um Deus vivo, presente, real. Um Deus que tem cuidado da gente de uma forma excepcional. Mas Deus, nós reconhecemos que nós somos um povo que precisamos de muitas mudanças. Nós não queremos, ó Deus, entender que nós já chegamos em algum lugar. Nós queremos entender hoje à noite, pela Tua palavra, que nós estamos num processo de cura. E obrigado por nos ajudar a entender, Senhor, que esta frase do Pai Nosso é um clamor por cura. É um clamor por perdão, é um clamor por livramento. Obrigado a Deus, porque esta frase é somente para aqueles que estão agonizando nas suas prisões de alma. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos do mal que habita dentro de nós. Livra-nos do ódio, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos da amargura, do ressentimento e da mágoa. Livra-nos disso, Deus. Livra-nos de tudo aquilo que é contrário à Tua vontade e ao Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, não nos torne pessoas acumuladores de maldade. Mas faça, ó Deus, com que esta noite haja uma decisão nesse lugar, nas nossas vidas, de nos despojarmos de tudo isso. Que haja luz do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda a entender que um processo de livramento e de libertação é muito mais do que alguém orando na minha cabeça e gritando no meu ouvido. É uma decisão muito séria, Senhor, daqueles que realmente querem. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender que a nossa luta, na verdade, não é contra o diabo em primeiro lugar, mas nós precisamos de vitórias contra nós mesmos. Nós não queremos cair em tentação, Senhor.
Nós não queremos cair em tentação. Então age em nossas vidas, livra-nos desse mal, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Me dê o facão de volta. Nos dê o facão de volta. Nós vamos cortar o que tem que ser cortado de uma vez por todas. Nós vamos perdoar o que tem que ser perdoado de uma vez por todas. Porque nós queremos que o teu nome seja santificado. Tire-nos do campo, ó Deus, das expectativas contigo e nos leve ao campo da obediência. É a nossa oração hoje à noite, no encerramento deste culto, para a glória do teu nome. Amém.